Chegamos agora na segunda carta de Pedro. E a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que a segunda carta de Pedro tem uma semelhança notável com a cartinha de Judas, que é o penúltimo livro do Novo Testamento. Na verdade, a cartinha de Judas quase que cabe dentro de segunda de Pedro, no sentido de que quase tudo que nós temos em Judas tem referência em segunda de Pedro. Então nós temos uma semelhança de temas, uma notável semelhança de temas entre essas duas cartas. Porém, mesmo assim, a segunda carta de Pedro, que é mais longa, ela tem peculiaridades, ela tem alguns temas que eles são próprios e que são importantes para a teologia. Eu gostaria de mencionar aqui, em primeiro lugar, o que nós temos na segunda carta de Pedro sobre a questão das profecias e que certamente se aplica à Escritura como um todo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, diz: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui nós encontramos uma convicção sobre a natureza da Escritura e da profecia. O que fica patente aqui, nessas afirmações da segunda carta de Pedro, é que conquanto a Escritura tenha uma natureza humana, ela é ao mesmo tempo de natureza divina. Portanto, essa dupla natureza da Escritura é aqui enfatizada. Em primeiro lugar, ele afirma que foram homens, isto é, seres humanos que falaram. Há uma dimensão da Escritura, que é uma dimensão humana, que precisa ser considerada em todas as suas implicações. Foram homens, pessoas que falaram ou escreveram, e, consequentemente, essas pessoas escreveram em momentos específicos, num tempo específico, numa época específica, com um idioma específico e com propósitos específicos. Isso tudo precisa ser considerado quando fazemos a leitura da Escritura. Essa é uma implicação do que nós podemos encontrar aqui. Portanto, considerar a natureza humana da Escritura e levar em consideração esses aspectos que nós acabamos de mencionar é uma dedução a partir do que nós encontramos aqui nesta afirmação de Pedro. Por outro lado, também é afirmada aqui a natureza divina da Escritura. Se é verdade que foram homens que falaram da parte de Deus, estes homens foram movidos pelo Espírito Santo. Portanto, parte daí a convicção de que quando lemos a Escritura, de certo modo, Deus está falando. Deus está falando porque aqueles homens, aquelas pessoas que produziram a Escritura foram movidas pelo Espírito Santo. O entendimento que temos desse mover do Espírito Santo significa que, conquanto o Espírito Santo tenha guiado tais pessoas a expressar na sua relação com Deus aquilo que é seguro e verdadeiro, também é verdade que essas pessoas não perderam a sua humanidade. A Escritura não foi psicografada, a Escritura não vem a nós através de uma espécie de psicografia que elimina ou que diminui ou que despreza a natureza humana. Mas, conquanto exista uma inspiração e um mover do Espírito Santo, ao mesmo tempo a natureza humana foi respeitada na produção da Escritura. É isso que encontramos aqui na segunda carta de Pedro. Um elemento bastante peculiar no que diz respeito a como conceber a Escritura. Em segundo lugar, nós queremos destacar a ênfase desta carta na segunda vinda de Jesus, que ocorre em outros lugares do Novo Testamento também, porém queremos destacar aqui o tema da segunda vinda de Jesus relacionado ao alegado atraso do fim dos tempos e do fim de todas as coisas. Veja bem, nesta carta tão antiga, já há menção do fato de que algumas pessoas, pelo menos,
reclamavam de um certo atraso na consumação de todas as coisas. Como nós já mencionamos aqui, os evangelhos, ou mesmo as cartas de Paulo, ou mesmo outras cartas do Novo Testamento, outros textos do Novo Testamento, não mencionam uma data para a consumação de todas as coisas, conquanto existisse um ambiente de iminência. Havia a expectativa, a esperança, uma vez que tudo estava cumprido em Cristo Jesus. Portanto, 2 de Pedro capítulo 3, quando nos fala da segunda vinda de Jesus, menciona esta realidade de que havia um grupo de pessoas que reclamavam deste atraso da consumação e da segunda vinda de Jesus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Mas precisamos fazer uma pergunta. De que modo esta segunda carta de Pedro nos apresenta a questão do suposto atraso da consumação de todas as coisas e que resposta ele dá? Eu gostaria de ressaltar aqui, aliás, eu gostaria de ler o capítulo 3, verso 8, que diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 aspectos aqui nós precisamos destacar. Primeiro, ele está nos dizendo que o tempo da perspectiva humana é diferente do tempo na perspectiva divina. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isso é, Deus vê o tempo de maneira diferente do ser humano. Esta é uma razão, esta é uma explicação. A nossa cronologia não pode ser imposta aos planos de Deus, como nós imaginamos, como nós pensamos. O segundo aspecto destacado por ele, de modo muito pertinente, é o aspecto pastoral. Se da perspectiva humana existe um atraso na consumação de todas as coisas, diz aqui o texto, é porque Deus é paciente esperando que todos se arrependam. Esta é uma dimensão pastoral dessa questão do atraso da consumação que nos estimula a continuar compartilhando o Evangelho, a continuar levando o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que alcança todo ser humano em qualquer lugar. Interessante que a resposta que nos vem aqui não é uma resposta meramente racional, mas uma resposta pastoral. Se há um atraso da perspectiva humana, é porque esse atraso precisa ser, por nós, transformado em oportunidade. É isso que nós encontramos aqui. Como nós mencionamos, a cartinha de Judas, ela praticamente cabe dentro da segunda carta de Pedro, em termos de conteúdo, de ênfases e temas, mas ao mesmo tempo, esta carta também tem suas peculiaridades. Ele escreve, na verdade, principalmente para defender a fé cristã, para orientar os seus leitores quanto a falsos profetas. Ele, inclusive, chega a dizer no início da carta que mudou o assunto. Ele queria escrever sobre a salvação comum
e foi impulsionado a escrever sobre a necessidade de lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E um aspecto que ele enfatiza aqui nesta carta é que Deus não está, vamos dizer assim, ausente ou não está indiferente à realidade daqueles que abusam religiosamente de pessoas, daqueles que intencionalmente, usando a religião e a fé, exploram pessoas. O que ele diz é que Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu momento, Deus tem o seu plano. E para isso ele menciona aqui na carta vários exemplos tirados do Antigo Testamento, mostrando que Deus, em momentos específicos, de fato trouxe juízo aos ímpios, aos maus, aqueles que usaram do poder, usaram a oportunidade que tiveram para explorar e para fazer o mal às pessoas. A carta, na verdade, acaba concluindo com uma exortação para que aquelas pessoas, apesar de todo o mal que pudesse estar envolvido naquele ambiente de grupos ou de pessoas que, na verdade, usavam a religião e a fé para prejudicar os outros, ele termina fazendo uma exortação aqui pela compaixão, para que aqueles que por acaso entraram em dúvida e em dificuldade fossem acolhidos, fossem abordados, para que pudessem ser ajudados naquele meio de dúvida e de confusão.